Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, vereadores, vereadoras, vereadores que estão na casa. Convido-os a integrarem aqui o nosso plenário para iniciarmos a audiência pública. Tem mais alguém que vem aí? A Sansão. Tá bom? Ah, sim. Período. Mais alguém? Tem mais alguém? Vem. Dando início à nossa audiência pública sobre o tema processo de adoção de crianças no município, eu queria solicitar aos vereadores aqui presentes, Antônio Carlos, Valdir Sementili, Jonei Eiras, Marcos Sansão, Joaquim Alves, Maria José e José Maria, que recebam para compor a nossa mesa a senhora Alessandra Prando, assistente social da Vara da Infância. Queria também convidar para compor a mesa o Dr. Elvio César Bezerra, representando aqui a 25ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais, de Minas Gerais. E também registrar a presença da presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da 25ª subseção da OAB Minas Gerais, a doutora Fábia Maria Silva Carvalho. Muito obrigado pela presença entre nós. As audiências públicas, que têm duração de até 4 horas, têm o objetivo de dar à comunidade a oportunidade de discutir assuntos de interesse geral e também contribuir participativamente do processo legislativo. Essa audiência para debater o tema processo de adoção de crianças no município foi proposto através de requerimento 803/2014, de autoria do pastor Valdir Sementili e aprovado no plenário desta casa por unanimidade. Quem não se inscreveu para fazer uso da palavra, mas deseja apresentar propostas ou perguntas durante essa audiência, poderá se manifestar por escrito através de formulário que será distribuído. Os trabalhos estão sendo também transmitidos pela internet, através do site da Câmara, www.pocosdecaldas.mg.leg.br. Sugestões ou perguntas podem ser enviadas pelo Facebook. Para iniciar os nossos trabalhos, eu quero chamar o vereador pastor Valdir Sementili para ocupar a tribuna e fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhora Alessandra, doutor Elvio, caros vereadores, vereadora presente, é muito importante para nós
essa audiência pública, dado a seriedade que nós vemos em relação às crianças, os adolescentes, e a gente vê que a proposta que nós temos de estar justamente, e quando a gente propôs essa audiência, para esclarecer as pessoas que têm dúvida a respeito da adoção. Por nós estarmos, indiretamente, no caso da minha pessoa, com os abrigos, as pessoas pensam que o abrigo pode facilitar alguma coisa, e não é por aí. Os abrigos, nós recebemos as crianças, cuidamos das crianças, mas a gente vê que todo o processo é ali no fórum, com as varas da infância e adolescência. Então, o que a gente espera dessa audiência é justamente o esclarecimento, como que é o processo, como que está todas as coisas, que a gente sabe que a adoção é um gesto muito importante para assegurar com todas as crianças e adolescentes ter um convívio familiar. Porque o abrigo, por mais carinho, por mais cuidado que os abrigos têm, a gente sabe que tem, mas não é a mesma coisa que uma família. E é muito importante, e é também previsto no artigo 227 da Constituição Federal, que é o dever da sociedade, do Estado, assegurar essa convivência familiar. E a adoção é a única forma admitida por lei de alguém assumir um filho que não é o seu próprio. Então, é através da adoção que esse processo que a gente é feito através do Juizado da Infância e da Juventude. E a gente vê que a Lei 2010, de 2009, ela dispõe sobre a sistemática prevista para a garantia do direito e a convivência familiar a todas as crianças e adolescentes, na forma prevista na nossa Constituição Federal e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, na Lei 8.069 de 90. E aí, muitas perguntas são feitas e as pessoas ficam em dúvida, quem pode adotar, E a gente espera também, que no decorrer a gente possa ter uma assessoria mais técnica, mas a gente sabe que são, em linhas gerais, maiores de 18 anos, independente do estado civil, que tenha sido avaliado e considerado aptos para adoção por equipe técnica da Vara da Infância e da Juventude. E é necessário, que é uma diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado. E não podem adotar os avós, os irmãos do adotante, no artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E quem pode ser adotado? Crianças ou adolescente que por alguma razão teve um vínculo familiar original rompido e encontra-se disponível para essa adoção. Então, não é também toda criança que vai para um abrigo que automaticamente ela já está apta para adoção. A gente sabe que existe todo um processo, até mesmo de trabalhar com a família, para que a própria família volte a ter esse vínculo com essa criança. Só depois de todos os estudos, depois de toda a tentativa, que aí sim é feito um processo. E a gente sabe, que existem, no Conselho Nacional da Justiça, mostra que 5,5 mil crianças e adolescentes na fila da adoção. Então a gente vê que é um número muito grande, de crianças que precisam de um lar. E um dado também interessante é que 1,2 mil crianças e adolescentes, elas têm um problema de saúde, que são problemas físicos ou mesmo alguma doença, que estão, e pela até a emenda, que foi feita pela presidenta Dilma, que abrindo, que essas crianças, mesmo com alguma deficiência, ou mesmo com
com algum problema até mesmo físico, que elas também possam ser adotadas. Então, o incentivo maior dessa audiência, nós queremos conscientizar as pessoas, primeiro, tirando as dúvidas, e também para a adoção tardia. Porque, normalmente, as pessoas que querem adotar, elas querem adotar um nenenzinho, ou no máximo até 1 ano de idade. E aí fica aquelas outras crianças que vão crescendo, né, e sem essa oportunidade de ter uma família. Então, a gente quer incentivar que seja feito, né, alguma coisa nesse sentido, até mesmo divulgação, que possam ter adoção tardia, para que essas crianças que estão crescendo nos abrigos, elas possam realmente ter um lar para poder estar convivendo. Então, é muito importante a gente ter essa conscientização de estar trabalhando nesse processo e também, né, estar vendo como que pode, né, estar se aplicando toda essa lei em nosso município, né, que a gente possa realmente estar aí vendo, porque eu falei a nível nacional esse número, né, mas nós temos os números também do nosso município de Poços de Caldas, que certamente no decorrer dessa audiência poderá ser mencionado quantas crianças nós temos para ser adotada no nosso município. E é muito importante que se faça, né, até uma avaliação mesmo familiar, trabalhar para que possa realmente evitar, que essa criança, porque existe também um outro fator que não é o próprio dessa audiência, mas que a gente não deixa de preocupar, porque essa criança que não foi adotada, ela está crescendo no abrigo ali, 7, 12, até 18 anos. E aí, nós precisamos pensar num processo de pós-abrigamento, porque essa criança, ele cresceu no abrigo, ele não teve uma família, então ele não sabe também lidar sozinho com a situação. Então, a gente já tem que pensar também nesse ponto, que das crianças que não forem adotadas, o que a gente vai fazer com ela quando ela tiver que sair do abrigo, que aí, por lei, até 18 anos, mais do que isso, ela não pode ficar. Então, eu espero que a gente tenha uma boa audiência pública e que as dúvidas possam ser sanadas. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Valdir Sementili. Nós temos 3 inscritos. Previamente, eu queria chamar para o seu pronunciamento o senhor Oswaldo Mendanha da Silva Júnior, que é da Assistência Social Emanuel. Quantos minutos eu tenho? Até 15 minutos. Tá bom. Só que antes dos seus 15 minutos, queria registrar que também estão aqui conosco o professor Flávio, o vereador Rogério Carrillo e o vereador Paulo Eustáquio. Os demais eu havia mencionado. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal da mesa. Muito obrigado, né, por comparecer nessa audiência. Nós vamos mostrar algum vídeo aqui, uns slides falando sobre adoção tardia. E como você pode ver, pode-se considerar adoção tardia quando a criança com idade superior a 2 anos de idade, criança ou adolescente que foram abandonados tardiamente pelas mães, criança e adolescente retirados dos pais pelo poder judiciário. Esses são alguns casos, né? Adoção tardia é revestido de muito preconceito. Há crianças brancas recém-nascidos, as pessoas querem esse tipo de criança, né? Crianças brancas, crianças recém-nascidas, crianças do sexo feminino,
não possuem nenhum histórico de doença crônica biológica. Lembrando vocês que só lá no céu que nós temos a perfeição, né? Aqui na terra nós temos que lutar dia a dia, né? Nós temos mais algumas coisas escritas ali. Nós somos pessoas falhas, as pessoas são falhas, e nós precisamos que as crianças e adolescentes tenham um olhar melhor da sociedade, né? De nós, das pessoas que têm o poder nas mãos, que precisa ajudar, olhar, né? Dar soluções melhores para essas crianças. Também tem os dados do IBGE. Os adotantes preferem etnia, 5% o que tem, 5% pardos adotam, 2% de negro e quantos por cento? 93% dos brancos, né? Esse é o retrato das pessoas que vão adotar o que querem para adquirir uma criança, né? Muitas vezes lá no abrigo nós temos oposição, que chega uma pessoa querendo adotar, lógico que tem os procedimentos, né? Tem que ir lá no fórum, se inscrever, tem uma certa burocracia, né? Todo mundo que é recém-nascido, e recém-nascido é difícil, porque hoje se tiver um recém-nascido aqui, todos aqui vão querer, né? Aí já, então fica a adoção dela fica demorada, fica mais difícil, porque todos querem, mas uma criança de 7, de 6, de 8 anos, né, já se torna mais fácil, porque a procura é menor. Idade, 0,2% até 5 anos. Nossa, é difícil entregar, viu? Entre 2 e 5 anos, quantos por cento? 3%. 66% entre 6 meses e 2 anos. 90% entre 0 e 6 meses. Gênero, 60% feminino e 40% masculino. As pessoas estão procurando mais mulher para adotar, então. Lembrando que no artigo 19 do Estatuto da Criança e Adolescente, toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária. Então, muitas vezes nós enfrentamos problemas que, vou falar coisas para vocês. Existem crianças na faixa etária de 10, 12, 13 anos. Vou falar coisa para vocês, chuchu, coisa boa. Não estou pondo uma mercadoria na mão de ninguém. Nós estamos falando de pessoas que têm coração, que têm ansiedade de ter uma família, de querer ter uma família. E muitas vezes estamos no nosso meio pessoas que quer isso, quer companhia, quer uma ajuda, quer ajudar as pessoas. Então, o que é o mais interessante nisso tudo? É que a pessoa, um dia que for para adotar uma criança, fale no coração realmente, né? Sinta no coração realmente, abraçar a causa. Não é na primeira dificuldade, não é no primeiro momento de alguma coisa que a criança faz, a desistir, já largar a mão, já deixar para lá. É um filho, a gente não larga de filho, né? E também, depois, daqui um pouquinho, vai falar a Ana ali, que adotou 2 crianças lá do abrigo. Uma tem 13, outra tem 11, 10 anos. Né? Umas crianças lindas. E sempre tem aquele medo, né,
da pessoa que vai adotar, nós temos medo se vai tratar bem ou não a criança. E eu vou falar com a frase dela. Oswaldo, pode ser o que for. Eu sou o pai, eu sou a mãe daquelas crianças. E pode vir a tempestade. Ela vai ser minha filha. Obrigado. Muito obrigado, Oswaldo. Eu queria convidar a Ana Paula Miguel, Ana Paula, também para fazer o seu pronunciamento. Boa noite. Eu vou começar com as palavras do Oswaldo, falando, e também pegar algumas palavras do pastor Valdir também, falando de pessoas com personalidades formadas, que já tem algum trauma, que já tem a sua opinião formada, só que precisam de um convívio familiar. Não de um abrigo, que também é um convívio, mas precisam de um convívio familiar. E a Ana vai passar uma experiência para vocês, que já está habilitada há 2 anos, né? Eu me habilitei na faixa de 0 a 3 anos, de criança de qualquer tipo de cor, com deficiência física ou não. Eu e meu marido colocamos esse no cadastro nacional. Só que por motivos maiores, né, através de uma amiga nossa, a gente foi fazer uma campanha de Páscoa no Lar Filhos da Bênção e conheceu esse casal de irmãos e começamos a nos preparar psicologicamente, porque eu gostaria de passar isso para vocês, para quem vai adotar crianças tardias. Nós, na sociedade, precisamos participar de reuniões, precisamos participar de encontros nacionais, precisamos de ler livros sobre assuntos, porque ninguém nasceu sabendo. Quando a mãe está esperando o nenenzinho, ela vai ler o livro sobre gestação, vai ler livro como se ter o neném, como se criar o neném, e nós, como adoção tardia, também. E, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Existe muito preconceito da sociedade, mas é um aprendizado muito bonito. E eu quero passar também uma experiência para vocês, porque como eu segui em frente nessa adoção tardia, eu comecei a fazer parte também do encontro que é nacional, que chama ENAPA. E esse encontro traz experiências do Brasil inteiro, né, de pessoas que também fizeram adoções tardias. E eu queria que vocês prestassem atenção só numa experiência que eu queria falar para vocês. De um promotor de justiça, de 64 anos, um senhor muito culto, com 3 filhos casados, e que ele largou a promotoria e foi atrás de cuidar dos jovens da Cracolândia. E lá ele fez 2 adoções tardias na Cracolândia. E de lá ele trouxe 2 advogados importantes de São Paulo. E vocês acham que foi fácil? Não foi. E ele adotou, registrou no seu nome, eles se casaram, saíram da Cracolândia. Então, gente, é possível. A adoção tardia é um aprendizado, não é difícil. A pessoa que gera o filho vai ter problema na adolescência. Como diz a minha mãe, é uma loteria. E a adoção tardia, a gente vai ter problemas também na adolescência, vai ter problema como toda mãe tem. Então, é um incentivo que eu queria dar, porque é maravilhoso. E só o incentivo mesmo é de procurar saber, porque ninguém nasceu sabendo. A gente tem que procurar ler, saber, trocar experiências, porque como eu sou muito conversadeira, a gente troca experiências com todo mundo, através de páginas do Facebook, experiências por tudo quanto é lado. E isso que eu incentivo vocês. Obrigada. Acho que eu falei rápido. Muito obrigado. Rápido, mas profundo.
Eu queria convidar o Renato Luiz da Silva Fonseca, da Associação Beneficente Fonte de Vida Nova, para ocupar a tribuna e fazer seu pronunciamento. Também já está entre nós a vereadora Regina Cioff. Bom, gente, primeiramente queria agradecer a oportunidade, né, cumprimentar aos prezados vereadores, né, que bom que tem, a grande maioria está aqui hoje, né, já vim em algumas audiências e às vezes a gente fica, mas por que o pessoal não está aqui? Né, fico feliz por um tema, né, importantíssimo, né, que a gente tem que debater e nós precisamos avançar. Né, queria agradecer ao presidente da Câmara, né, a todos, o convite, né, que saiu. Eu estou aqui, né, representando a associação, mas também estou representando um grupo de apoio à adoção, né, que foi fundado em Botelhos o ano passado, e nós estamos caminhando. Né, e eu sei que em Poços também, junto com a Alessandra, a nossa técnica do fórum, tem também um grupo. E eu sou psicólogo, né, de formação, atualmente coordenador de uma casa-lar, Casa Maia, onde eu acolho, né, crianças e adolescentes. E 4 anos já eu estou à frente desse trabalho. E nesses 4 anos, né, para a minha felicidade, talvez eu consiga falar um pouquinho, né, eu só consigo falar do lugar que eu estou, né, eu estou com os adolescentes. A grande maioria são adolescentes que estão há 12, 13, 14 anos institucionalizados dentro de um abrigo. Passaram de abrigos, e eu tenho na minha lembrança que quando eu era ainda adolescente, eu convivi com alguns. E hoje eu sou adulto e eu reencontrei com eles. Eu sou o guardião de fato. Então o tempo passou para mim e eles continuaram dentro do abrigo. E como o Oswaldo falou, não dá para fechar uma conta. Se tem um número de crianças e adolescentes, né, disponíveis para adoção de 5.000 aproximadamente, e nós temos 18, né, eu acho que chega a 18, eu não sei exatamente o número, mas vamos pensar, sei que está acima de 18 mil postulantes à adoção, por que ainda tem criança no abrigo? Então esse é o problema que a gente tem que debater. O que acontece com nossa cultura, com nossa sociedade, né, que tem tanta gente querendo, desejando, né, essas crianças lá, e essas crianças não querendo, não desejando ser adotadas, estão lá e ninguém as quer. E é a partir daí que eu vou, né, colocar algumas questões para a gente, né, se incomodar e tentar pensar, talvez, em algumas propostas, né, que a Câmara possa nos ajudar enquanto Poços de Caldas. Primeiramente, né, uma provocação. Se a sociedade brasileira fizesse aquilo que ela tem que fazer enquanto dever, que é cuidar de nossas crianças, eu não teria meu emprego. Não existiria abrigo. Né? Então, sonho com um dia, falo para todo mundo, né? Eu sonho com um dia onde os abrigos, casas lares possam acabar. Se a gente conseguir isso enquanto técnico, nós vamos fazer outra coisa e a gente avança. O segundo é a questão da né, os problemas mesmo, né, o porquê talvez, né, de nós não conseguirmos, né, muitas adoções tardias. Cultura. A nossa cultura nacional ela é enraizada de preconceitos, né, de mitos. O judiciário não consegue avançar porque não tem braços profissionais para poder fazer o trabalho, né? E a política pública também não avança porque não tem técnicos para poder fazer o trabalho. Né? Os abrigos estão capengando, digamos assim. Não tem, né? Poços de Caldas, né, hoje, seguramente digo para vocês que ela está na vanguarda do acolhimento institucional no país. Tem infraestrutura, o poder público realmente investiu. Né? Então, nós conseguimos oferecer um atendimento bacana, né, diferente da maior parte do país. Mas isso, né, não resolve o problema das crianças, que eu tenho lá 2 anos, né, a lei, né, me obriga 2 anos a resolver o problema da criança. Devolver para a família de origem, família extensa, né, ou não conseguiu família extensa, destituição do poder familiar, aí eu entro na adoção. Só que, se eu esperar esses 2 anos,
já é perecível para a criança que está lá, ela já vira adolescente. Aí a gente já perde as oportunidades. E talvez, né, seja esse também um grande problema, né, esse tempo. Como diz o promotor Sávio Bittencourt, não dá tempo. E o tempo passa e eles ficam, nós passamos. Talvez seja por isso que o CNJ, recentemente, né, divulgou uma resolução abrindo a adoção, né, no Brasil para pessoas, né, de outros países. Então, hoje, né, os estrangeiros já podem adotar nossas crianças e vão entrar de igual, né, paridade com os nacionais. Porque se os daqui não querem, como é que nós vamos fazer? Pensando que a cultura, né, de outros países, ela já é uma cultura mais aberta, é uma cultura que adota porque é necessário, adota no sentimento de querer. Quem quer as crianças? Esses 18 mil que estão lá, são eles que querem. E se são eles que querem, por que escolher tanto? Na verdade, todo mundo aqui que tem filho biológico escolheu a cara, a cor, da forma como vai nascer? Não, saiu da barriga, veio do jeito que vier. Mas o adotante quer escolher. E toda a experiência que eu tenho, né, dos grupos de apoio à adoção, me dizem, todas as vezes que a gente vai no encontro, eu não escolhi e veio do jeito que veio e ficou do jeito que eu sou. Então, é provado, né, não é provado que a adoção também passa por uma gestação, passa por um processo, né, e filho se torna filho, gente, por tudo que se constrói junto. Há momentos de afinidade, de encontros, mas há momentos de estranhamento, de briga, de conflito. E é nessa relação que vai se tornar filho. Porque se não for nessa relação, eu não estaria lá com a casalar cheia de crianças. Então a gente não consegue entender por que essa matemática não bate. Mas a gente talvez consiga apontar algumas iniciativas que poderiam nos ajudar a melhorar isso. O CNJ está tentando fazer, né? O Judiciário está tentando fazer. Nós não conseguimos fazer aqui no Brasil, então vamos abrir para o povo de fora, que eles vêm, a gente facilita e eles, né, tiram essas crianças que não pediram para estar no abrigo, não pediram, e a gente deixa. A sociedade brasileira não cumpre com o que tem que cumprir, né? Deixa abandonado lá dentro. Eu lembro de uma fala de uma adolescente que ela falou assim, eu não entendo. Por que vem tanta gente me visitar, me olha e vai embora? Porque fica escolhendo. Porque quer branquinho, de olho verde. E o que a gente tem hoje, né, inclusive em Poços de Caldas, são negros, meninas. Eu na Casa Lara tenho mais meninas que estão há anos lá. Como resolver então, Renato? Acho que um grande avanço nós conseguimos com os grupos de apoio à adoção. Então, hoje no Brasil nós temos a ANGAAD, a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. E esse povo, né, formado por promotores, juízes, pais e mães adotivos, batalharam, mudaram, criaram a chamada nova lei de adoção, estão batalhando. Foi eles que conseguiram, né, sensibilizar o CNJ para abrir as portas para o internacional, para poder fazer essa inclusão dentro do cadastro nacional. Estão conseguindo mobilizar, estão conseguindo fazer aquilo que a sociedade deveria fazer. A gente tem que adotar porque é necessário. A gente tem que adotar porque quem quer adotar sou eu, não é a criança que está lá. Eu quero. Então, se eu quero, eu tenho que tomar cuidado com a ideia de escolha. Apoiar os grupos de apoio à adoção, né, já é um caminho. Em Poços de Caldas nós temos. Se os prezados vereadores e vereadoras nos apoiarem nessa militância, né, facilitarem, divulgarem esse grupo, inclusive para quebrar preconceitos, né, em relação àqueles que têm o desejo de adotar, mostrar para eles que dá para adotar adolescente. Né? O ano passado, no final do ano passado, saiu uma menina da casa onde eu trabalho com 17 anos. E ela não quis ser adotada. Não, mas se ela me devolver. E a família adotou, falou, não quero te adotar, você vai ser adotada. E ela está lá, né? Está experimentando, está tendo problemas, e o grupo vai lá, vai dando apoio, e virou filha, com 17 anos. Então, é possível. Outras iniciativas.
programas de apadrinhamento afetivo. Precisamos dos senhores para nos apoiarem na divulgação do apadrinhamento afetivo. O que é isso? Através de uma ponte de relacionamento, onde pessoas da sociedade, né, comum vão lá, vão promover uma vinculação afetiva com essas crianças, vão começar a ter desejo de não querer devolver para o abrigo. Não, mas vai voltar para lá? Não posso deixar. E talvez, futuramente, né, consigam ser pais e mães. Embora não seja esse o objetivo do apadrinhamento afetivo. Mas é uma oportunidade para que essas crianças tenham um direito garantido, a convivência familiar, que também está no ECA, que também é dever da sociedade, do Estado, promover isso. Terceiro, né, acredito que fazer campanhas, né, esclarecer, né, tentar trazer mais temas, né, falar em universidade, mais propostas, né, para que realmente as pessoas conheçam histórias de vidas, e muitas, né, não diferente da de Jesus, que foi um filho adotivo. E não teve direito de escolha, nem José nem Maria puderam escolher. Veio com a cara que veio e eles adotaram. Não é diferente dos que são adotados hoje. Então, se a gente conseguir avançar na sociedade brasileira de uma forma, né, onde esses preconceitos, onde a ideia do filho ideal, né, se torne filho possível, nós avançamos. Porque garanto que todos também que têm um filho biológico, não é o filho ideal, é aquele que é possível construir. E essa possibilidade de construção só vai sair dos adultos. Se está na mão dos adultos construir, por que depositar na mão de uma criança de 3 anos, né? Não vai dar certo, pode ser que tenha problema, né? A história de vida é complicado. Isso é mentira, não é assim. Quem conduz são os adultos, quem cria são os adultos. Se a gente conseguir entender isso, a gente avança, né? Muito obrigado a todos, né? Fico muito feliz realmente de estar aqui provocando, né? E conheçam o grupo de apoio à adoção, né? Converse com a Alessandra, de repente dá um pulinho em Botelhos, vocês vão escutar muitas histórias de sucesso, né? E se fosse ruim, não estaria aumentando, né? A cada ano que passa, a ANGAAD começa a ter mais pessoas, né? Mais pessoas querendo montar grupos de apoio à adoção. Avançamos, conseguimos hoje já avançar no número de adoções tardias e adoção de negros, mas precisamos, né, caminhar mais. Obrigado, gente. Muito bem. Muito obrigado, Renato. Dando sequência, eu queria passar a palavra à Alessandra Brando, assistente social da Vara da Infância. Quase boa noite a todos, né? Ao presidente aqui da mesa, aos vereadores e a todos os presentes. Então, não estou aqui representando, no caso, o juiz, né? Estou aqui representando a equipe técnica da Vara da Infância, porque eu acho que nós estamos, mais próximos dessa realidade do que o próprio juiz, na verdade, né? E também como representante do nosso grupo, né, que ainda estamos, como o Renato, o deles já faz mais de um ano, né? Nós estamos caminhando também, porque nós começamos em outubro do ano passado, com as nossas reuniões, né? Foi uma iniciativa mesmo lá do setor técnico, eu e a Ana Lúcia, psicóloga, nós nos propusemos, fizemos uma parceria com a Ana Paula, que também é uma mãe adotiva aqui do Hotel Lisboa. As nossas reuniões acontecem aqui, inicialmente aqui no hotel, toda a última terça-feira do mês, às 7h da noite. E o grupo é aberto, nós temos muita participação dos casais que estão se preparando, né, que estão na fila, que às vezes nem deu entrada nos papéis ainda para fazer habilitação, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas estamos caminhando. Semana passada veio a mãe de uma adotante, uma avó adotiva, na verdade, foi participar conosco, então está sendo uma experiência bem legal. Então, gente, com relação ao processo da adoção, a primeira coisa, a pessoa nos procura na Vara da Infância, existe sim os papéis, né, que ela tem que
preencher os documentos, né, comprovante de residência, de endereço, né, a renda familiar, apesar disso também não ser, né, um impeditivo, porque a pessoa tem que ter pelo menos o mínimo, né, para estar recebendo uma criança dentro de casa, não precisa ser rica, na verdade, né. Mas aí dá a entrada nos papéis. Depois de 2010 veio a obrigatoriedade do curso de preparação para adoção. Tá? Isso não tem nas comarcas uma norma, deve ser feito dessa forma, né? deve ser feito tantos encontros, ou um encontro só. Aqui na comarca, nós geralmente estamos fazendo assim, então tem lá 5 processos de habilitação, no caso somam 10 adotantes, nós fazemos uma tarde com esses adotantes, falando sobre as questões da adoção. E esses adotantes depois são convidados a participar do grupo também. E eu acho assim, a Ana falou uma coisa muito bacana, e é verdade, depois dessa questão da obrigatoriedade do curso, assim, facilitou muito, a gente está vendo que está sendo muito bom, porque os casais adquirem conhecimento, a gente vê que os casais que vão adotar, geralmente eles não sabem nada, eles vão com uma ideia da adoção totalmente diferente, apesar de serem candidatos a fazer essa adoção. Aí quando você coloca certas coisas no curso, eles ficam até com medo, né? Nossa, mas então estou fazendo tudo errado. Então assim, está sendo muito legal. Então eu quando posso, tem os livros, a gente empresta, fala para a pessoa ler, vai ler um pouco mais, depois você dá prosseguimento nos papéis, na habilitação, porque é uma coisa muito séria, gente. Eu acho que acima do amor, a pessoa tem que ter compromisso. É compromisso. Porque assim, a partir do momento que você começa a fazer uma aproximação com uma criança, e não vai ser tudo cor-de-rosa, vão ter problemas nesse caminhar aí, a pessoa, se ela não se prepara, realmente não dá certo. Eu acho que uma questão que a gente está vendo também, não falo aqui em Poços, porque a gente tem um bom relacionamento com as equipes técnicas dos abrigos. Mas tem muitos adotantes que estão sendo chamados fora pelo Cadastro Nacional, adotantes de Poços. São chamados fora para ir conhecerem crianças que estão fora daqui, e chegam lá, a criança não foi nem um pouco preparada para essa adoção. Então assim, aí tem aquela rejeição do adotante, tudo bem que muitas vezes pode acontecer, mesmo a criança sendo preparada, mas a gente vê que, eu estou vendo essa dificuldade. Eu tive vários casos de adotantes aqui da fila, né, que estão indo em grupo de apoio à adoção, estão tendo toda a informação, aí estão chegando nessas comarcas, né, e chegam lá e percebe-se que a criança não é preparada para ser inserida em adoção. Isso está acontecendo também. Então, assim, deu entrada nos papéis, nós fazemos o curso, depois nós passamos para a parte das entrevistas. Então, o assistente social, a gente faz a visita, faz a entrevista, e a psicóloga também. Aí o casal, isso não demora, tá? Esse processo, assim, é mais o fato da gente juntar esses casais para fazer o curso. Porque o processo, ele não é demorado em si. Vou falar, é burocrático, tem que juntar uma documentação? Tem que juntar, né? Se tem uma lei regulamentando isso, é justamente para evitar aquelas adoções ilegais. Mas em questão do processo de habilitação, ele não demora. O problema, gente, é a espera depois. E a espera depois acontece justamente pela restrição do perfil da criança. O Oswaldo trouxe os dados aí do IBGE, e eu queria falar muito assim da questão de Poços de Caldas, que a gente tem observado, é que, com relação ao perfil, ao sexo da criança, a maioria dos casais que estão entrando na fila agora, eles não fazem restrição com relação à menina. Eles estão colocando, a maioria, sexo indiferente. Então, isso está sendo quebrado, né? Graças a Deus. Outra coisa é a questão da etnia, né? A gente está vendo também que os casais que estão entrando na fila não estão fazendo restrição, pelo menos aqui em Poços de Caldas. Eles estão colocando a etnia indiferente da criança, tá? A questão da idade ainda é um problema, porque a maioria aqui dos casais, eles querem criança de 0 a 3 anos, a 4 anos, na verdade. Temos agora alguns casais que estão entrando agora para fazer habilitação. Tem 3 casais, 2 casais crianças de até 6 anos e um casal até 7 anos. Estão em processo de habilitação. Mais do que isso, aí
complicado, né? Eu tenho uma adotante que ela tem o perfil até 11 anos, mas assim, gente, foi botar o nome dela lá, já recebeu 4 ligações numa semana. Porque é muito difícil, quando você vai procurar um adotante lá no Cadastro Nacional de Adoção, você joga a idade da criança e vai procurar casais para aquela idade. Quando aparece a lista para nós lá, esses casais já foram contatados há muito tempo. É uma loteria mesmo, é você entrar, né, e conseguir fazer aquele contato, porque geralmente os que estão lá já foram contatados, já estão em processo de aproximação, então deu sorte quem entrou primeiro e achou aquele casal, porque o que a gente vê não é isso, a gente entra lá e eles já estão em processo, então são poucos, realmente são poucos. Aqui tem uma adotante até 11 anos, ela está em período de aproximação ela já foi contatada, está aproximando de uma menina de 10 anos lá em Campestre, né? E aqui em Poços, o ano passado, lá no setor, a gente teve 4 casos de adoção tardia. O menino de 13 anos foi o mais velho, né, que foi adotado. Teve um caso de 2 irmãs, a irmã mais velha tinha 8 anos, a menor tinha 5 anos. Teve um menino de 9 anos também, mas são processos ainda que não terminaram. Eles estão na família ainda com a guarda, são processos que não estão finalizados. O da Ana também, né, ainda está terminando. Aí um já terminaram a destituição, ainda está correndo a adoção, né? Mas estamos nesse pé com essas adoções aí. A questão dessa resolução do CNJ, que saiu, né, semana passada, na verdade, a adoção internacional, ela não é novidade, gente, ela é regulamentada por lei há muito tempo já, né? O que eu vejo é que essa resolução do CNJ, ela vai permitir uma aceleração nesse processo. Porque quando tem uma criança que está disponível para adoção, para ela ir para adoção internacional, o processo era muito complicado. Porque a gente tinha que mandar porque existe uma comissão estadual de apoio à adoção lá, né, que fica lá no Tribunal de Justiça. Então, essa comissão é que toma conta das adoções internacionais. Então, quando você tem uma criança destituída, a criança tem que estar destituída do poder familiar, você manda os documentos dessa criança para essa comissão, é lançado um edital no site do tribunal, e aí se vai cruzar os dados desse adolescente ou criança com esses casais que estão habilitados, que são habilitados através de associações, que também, né, tem um convênio com, né, a Presidência da República, eles são devidamente habilitados, e aí se consegue cruzar os dados dessa criança com esse casal. O que eu vejo é que agora, como os casais vão entrar no CNJ, vai ser mais fácil de nós não entrarmos em contato, porque eu acho que esse contato vai ser feito pela comissão estadual. Então, nós vamos poder acessar os dados desse casal no Cadastro Nacional, mas nós vamos ter que continuar nos remetendo ao SEJA, à comissão estadual. Porque é eles que fazem essa ponte com esses casais que estão fora do país. Então, assim, vai facilitar no sentido de que eu acredito que não vai mais ter o edital, que teria que mandar a documentação da criança. Nós vamos poder cruzar os dados das crianças que nós temos aqui com esses casais e entrar em contato com o SEJA para dar prosseguimento nessa adoção. Entendeu? Então, assim, vai facilitar, mas é o que eu falo. Eu penso assim, na questão prática mesmo. A gente não sabe, né, quantos casais que vão entrar aqui em Minas Gerais, mas vocês podem ter certeza, eles vão entrar lá, o primeiro que conseguir cruzar os dados é que vai conseguir, né, dar prosseguimento na adoção, porque com certeza eles vão ser muito procurados, esses casais, né? E a gente sabe também por conta, agora não, né, mas por conta da crise lá fora, os casais eles estavam limitando a idade das crianças. Antes eles adotavam assim, 14, 13. Hoje a gente vê que está beirando os 9 anos, esses adotantes também que estão lá fora do país por conta da crise, né, que passou, né, principalmente, né, a Espanha, né, a Itália, então eles acabaram limitando essa idade também das crianças, certo? E a questão da demora, muitas vezes, é o processo, né, de destituição do poder familiar, que é o processo que destitui o poder dos pais.
Esses, muitas vezes, a gente vê que demora bastante. A gente luta ali, né, para tentar acelerar esse processo, né, mas muitas vezes, o que acontece, a gente tem que tentar todas as possibilidades dentro da família, né? E a gente fica muito nesse embate. Até quando nós vamos ficar tentando? Porque tem casos que a gente vê que não tem condições. E aí, assim, tem todo um trabalho que, né, que precisa ser feito, porque como é que você destitui sem tentar voltar a criança para a família de origem? Isso muitas vezes demora também. Então, tem a questão do perfil, tem a questão do processo. A gente vê, né, que tem que ser uma mudança de cultura, porque assim, como nós estamos diretamente com os casais, a gente vê que a maioria que vai lá é porque não pode gerar um filho. Então eles vão com essa ideia da criança idealizada mesmo, né? Eles têm a criança na cabeça deles e muitas vezes eles não entendem que a adoção é uma criança que não veio da sua barriga, então ela não vai ter as mesmas características que você. Então isso é simples, só que eles têm isso, gente. Tem pessoas que já tentaram 6 fertilizações, né? Teve uma agora, nesse último curso, uma pessoa assim, que ainda está no momento de luto, desse período dela saber que ela não pode gerar, e para ela é muito difícil. Então ela veio com uma criança idealizada, né? Então ela tem que ler muito ainda, tem que ser muito trabalhado para ela fazer esse luto de saber que ela não pode gerar um filho, que ela vai partir para adoção, né? Não só puramente porque ela não pode ter, né? Mas ela tem que entender que aquela criança que vai vir não é a criança que muitas vezes ela está esperando, né? Ela vai estar esperando uma Júlia, vai vir uma Joyce, né? Está esperando Pedro, não vai vir o Pedro, né? Vai vir o João. Então é complicado, porque a gente também fica na questão dos casais. E você, muitas vezes, por isso que a gente fala que é uma preparação. Você forçar, muitas vezes, um casal que, né, ele tem essa questão que quer o bebê, né, e muitas vezes a gente tem que mudar essa cultura, mas muitas vezes forçar ele a fazer uma adoção tardia, se ele não tem isso pode dar muito errado também. Então, gente, tem que ser aquilo também que a pessoa dá conta, porque não é fácil. A adoção tardia, ela envolve muitas coisas, porque a criança, ela tem muito medo de ser devolvida de novo, né? Porque eu assisti um vídeo essa semana de um site lá do Adoção Brasil, falando sobre essa questão da devolução, que a criança, ela fica mais resistente a uma nova aproximação, porque muitas vezes ela já foi devolvida. Então a pessoa que se propõe a fazer, ela tem que estar muito bem preparada, porque ela vai enfrentar problemas, ela vai ser testada, né? E se a pessoa não está disponível, gente, aí acontece outra devolução. E aí essa criança que é prejudicada, né? Então, assim, realmente, se o casal não está aberto, se ele não está devidamente preparado, eu acho que essa questão do curso e a questão do grupo vem para isso mesmo, para repensar isso junto com eles, o que a gente não tinha antes. Eu acho que isso é válido. A gente tem que mudar essa cultura. E a gente precisa procurar casais que estão dispostos a partir para as adoções necessárias que a gente fala, né? São os grupos de irmãos, as crianças mais velhas. Mas tem muitas coisas envolvidas, né? Então a gente precisa mesmo ter esse trabalho, incentivar. Graças a Deus, os casais que estão entrando na fila agora, eles estão indo no grupo. E lá é um momento muito legal, a gente põe os temas. Partiu de nós, mas o nosso sonho é que esse grupo permaneça pelos pais adotivos, pelas pessoas que têm interesse, não por conta dos técnicos. A gente só está dando um empurrão aí, mas o que a gente quer é que os casais, os pais adotivos, as pessoas que estão esperando, né, os avós, os tios, que eles permaneçam com esse grupo, né, que eles firmem esse grupo, certo? Obrigada. Você concluiu mesmo? Porque eu poderia ter um pouco mais de tempo, não tem problema nenhum. Então, eu queria convidar o Dr. Elvio César Bezerra, representante da 25ª subseção da OAB de Minas Gerais, para fazer a sua intervenção, registrando aqui também a presença do vereador Luiz Carlos Pena e Silva.
boa noite a todos. Boa noite ao presidente da Câmara, Paulo Tadeu, em nome de quem eu saúdo todos os vereadores presentes e todos os presentes aqui também, nessa casa que é a Casa do Povo, né? Quando a gente chega aqui e se depara com um tema tão importante na casa da população, a gente tem que registrar a importância da participação popular em toda essa construção e também dessa responsabilidade que cada um tem para com cada criança. É lógico que a gente apenas lamenta cadeiras vazias, né? Mas isso é um trabalho diário, um trabalho de formiguinha, e o importante é a gente nunca desistir dessas atribuições. Eu queria, assim, eu achei, assim, mais uma vez a iniciativa do vereador Pastor Valdir, assim como ele já trouxe abordagem sobre a questão do acolhimento institucional, sobre a questão da adoção, também outras oportunidades, e eu acho que essa audiência pública é uma continuidade de todos os outros temas já debatidos nessa casa. E aí eu fui pesquisar um pouquinho também para trazer para discussão, para trazer para debate, e aí eu achei uma matéria do Conselho Nacional de Justiça de 2011. Hoje nós sabemos que tem em torno de 5.500 crianças no Brasil aptas para adoção, com 18 mil postulantes, mas essa matéria trazia na época que o Brasil tinha 4.856 crianças e uma espera de 27.478 de postulantes. Mas assim, o que mais me chamou a atenção nessa matéria foi a colocação que, assim, o que traz o entrave da adoção, né? Apenas 485 declaravam aceitar somente crianças da raça negra. 10.113 adotantes afirmaram aceitar somente crianças brancas. 1.537 crianças pardas. E 9.137 ficaram indiferentes à raça. E outra questão alarmante foi 22.702 inscritos a apenas uma criança. E o que optavam por 2 crianças caíam para 4.461. E também foi apontado outras questões estatísticas que eu achei bem interessante. Quanto ao perfil dos pretendentes, 6.704 tinham filhos biológicos e outros 2.702 já possuíam filhos adotivos. Então, eu achei interessante que aí a gente tenha nessa matéria, até nos dados, das crianças aptas a adotar. Mas a gente tem que ressaltar também o que vem antes disso. Quantas crianças hoje estão no acolhimento institucional, e esse local é um local que devia ser a excepcionalidade, jamais a criança deveria ter ao menos chegado no abrigo. Hoje, se nós buscarmos a política de atendimento à infância e juventude do nosso município, nós vamos encontrar uma política até bem estruturada perante toda a situação do Brasil. Hoje temos aí casas-lares, se eu não me engano, de 3 a 4 casas-lares bem estruturadas, 4 casas-lares, está o Oswaldo corrigindo. Temos o trabalho da família acolhedora, temos o trabalho também da própria assistência de uma construção de anos, dos conselhos e dos próprios profissionais, a aproximação dos técnicos do judiciário. Então, assim, nós temos uma realidade até privilegiada em termos de atendimento diante de todo o Brasil aí. Acabamos de ver a Alessandra falando que quando casais daqui vão buscar questões de outro município dessa aproximação com a criança, se depara com uma grande dificuldade. Então, assim, mas ao mesmo tempo que tem uma política toda construída, a gente tem um excesso de crianças nesses abrigos, que muitas vezes ela esbarra na questão da própria aproximação, na demora do judiciário, enfim, são N fatores, na questão da própria adoção tardia, são N fatores que vão dificultando toda essa agilização. Achei muito interessante que criança não tem que esperar, é o adulto que tem que correr atrás. Gostei muito da última frase que encerrou as palavras do Oswaldo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar o seguinte, que 3 meses para nós, adultos, a princípio parece ser muito pouco,
mas 3 meses para uma criança que tem 3 anos é 10% da vida dela, é muito tempo para a criança. Então, e assim vai, se for fazer 1 ano e pouco para uma criança que tem 12 anos, é 10% da vida dessa criança. Quanto tempo já foi esperado por nossa culpa? Porque o Estatuto da Criança ele traz que a responsabilidade da política da infância e juventude, ela vem de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. Então, é muito fácil a gente falar que o Executivo não faz, que o Legislativo não faz, que o Judiciário também não, e a gente não traz essa responsabilidade para nós, cidadãos e cidadãs. Então, acho que, a princípio, é repensar isso mesmo e voltar às discussões da própria população em conselho, a pensar nesse conjunto articulado de ações como redes de discussões, reuniões, a exemplo da questão da adoção, usar a imprensa aí, que tem todo o seu caráter social e compromisso e obrigação, para estar levando isso ao alcance da população. Eu também pensei em trazer um pouco para a discussão o avanço da nossa legislação na questão da infância. Então, hoje, quando a gente se depara com o Estatuto da Criança e do Adolescente, infelizmente, muito criticado pelos resquícios aí, ditadura completando 50 anos, né, pelos resquícios desse olhar da ditadura, pelos resquícios das antigas FEBEMs, ou seja, e ainda fazendo diferença, porque na minha época eu trabalhava, porque criança não pode trabalhar, mas é muito fácil a gente colocar isso, por exemplo, e a gente não trazer que a criança ela não tem que trabalhar mesmo, ela tem que dar trabalho, mas tem um momento de profissionalização para ela, que é o momento do jovem aprendiz. Então, na verdade, ela pode trabalhar a partir dos 14 anos, com todo o acompanhamento que a legislação traz. E, ao mesmo tempo, ela não tem que estar na rua mesmo. Está aí a nosso estatuto trazendo a obrigação de estar funcionando todos os sócios educativos, todo esse olhar de proteção, com todo o lazer que a criança merece, o adolescente também. Aí a gente, quando carece de tudo isso, nós saltamos para o outro lado do Estatuto da Criança, que é a medida socioeducativa. A gente depara com os adolescentes cometendo ato infracional e, infelizmente, esses absurdos de levar para o nosso Congresso a discussão da diminuição da menoridade penal. Então, assim, é muito fácil falar em remediar ações e jogar essas crianças e esses adolescentes por um sistema prisional defasado, falido, que é o nosso hoje, que não recupera ninguém. Eu sei porque eu acompanho isso na prática muitas vezes, sendo que poderíamos estar muito bem trabalhando na questão da proteção da criança e do adolescente. Está repensando, porque tem tanta criança no acolhimento institucional, porque nós permitimos que isso acontecesse. E temos permitido a cada dia. Falta multiplicar esses grupos de discussões que a Alessandra, que o Renato, eles ressaltaram aqui. Então, assim, na questão da adoção, o Estatuto da Criança ele dá um avanço muito grande, trazendo garantias tanto para a criança quanto para o adolescente, sem fazer distinção alguma. E, recentemente, em 2009, a Lei 12.010, que ela vem regulamentar e agilizar todo o procedimento da adoção, inclusive trazer um tempo mínimo de permanência para que a criança e o adolescente permaneça no acolhimento institucional. É lógico que para saltar do papel para a prática é um trabalho árduo. Isso não muda do dia para a noite, muda com o nosso trabalho. Então, falta intensificar ainda mais esse trabalho. Mas, garantido isso por lei, nós temos que pôr isso em prática. A questão da resolução do CNJ, que também é um avanço para regulamentar e insistir ainda mais uma legislação que já existia, e trabalhar com esse intuito mesmo, trabalhar com o intuito de evitar que essas crianças cheguem ao acolhimento. Acho que mas já que chegou, o que vamos facilitar para poder agilizar ainda mais esse atendimento. E eu confesso para vocês que, na verdade, a gente tem essa postura de advogado, uma questão muito racional, a gente tem que dividir a emoção da razão, mas eu confesso para vocês que num processo de adoção, não tem como você encarar de uma forma emocional. Eu já tive a oportunidade, o privilégio até de acompanhar alguns processos de adoções, atualmente acompanho, e a parte é uma verdadeira gestação.
cada vez que ela liga para a gente perguntando, o juiz já decidiu, eu já vou poder estar com a guarda provisória, é como se ela mesma estivesse lá com a sua gravidez, insistindo com os problemas da gravidez. Então, assim, e ainda te incentiva a trabalhar ainda com mais afinco na ação para que a resposta chegue logo. Até porque o advogado ele passa a encarar aquela situação, cada dia que essa guarda não chega, ou que demora o processo de destituição familiar, ou que o juiz indefira porque não tem ainda uma resposta da destituição familiar, é um dia a mais que a criança vai permanecer no acolhimento institucional, vai perder essa oportunidade de estar diante a convivência familiar. Eu acho que a princípio são essas considerações e a gente coloca aí à disposição para qualquer outra discussão. Obrigado. Muito bom. Bom, doutor Hélio, muito obrigado. Eu queria passar, então, para o recolhimento das propostas e perguntas dos presentes. Quem as fez? Bom, então vamos começar aqui. O Fábio Terra, da Vila Vicentina Elvira Dias, ele se dirige a Alessandra. Em Poços de Caldas, quantas crianças e adolescentes estão institucionalizadas? Gente, eu não tenho esse levantamento. Quem está nas casas aqui que estão presentes, se quiserem se pronunciar, eu acho mais viável, né? Tenho lá, o Oswaldo tem 13. Vamos fazer as contas direito aí, Então, gente. Vamos lá. 11 mais 13, 24. 35. 42. Quatro crianças em família acolhedoras. Quantas instituições de acolhimento tem em Poços? 4. 4. Mais a família acolhedora, né? É uma entrevista do Fábio aqui. Quantas pessoas estão cadastradas para adoção? Os casais que estão ativos estão girando em torno de 43 casais que estão esperando aqui na fila. Quantas crianças / adolescentes se encontram na condições de ser adotados ou adotadas? Acho que Então, destituídos do poder familiar, nos abrigos, eu penso que não tem, eu acho que deve ter um só que é isso, que está na casa do Renato. O resto estão todos em processo de destituição. Isso. Mais alguém com intervenção por escrito? Porque a Ana Paula se esqueceu de fazer uma... Passa o microfone para a Ana Paula ali, que ela se esqueceu de fazer uma... Ela falou muito rápido. Acabou pulando um capítulo aí. Não, eu só queria finalizar para passar minha experiência, né, que eu esqueci. Eu sou uma mãe adotante junto com meu marido, de um casal de irmãos. Um vai completar 11 anos agora, dia 14. Uma completou 14 anos ontem. E eu queria, já que eu estou falando agora no final, eu queria até complementar o Renato, que ele falou uma coisa tão importante para a sociedade, e convidar também todos aqui, porque eu posso ter filhos. No ano de 2014, uma mulher moderna que trabalha
pode optar para não ter filhos. E eu optei porque eu sou adotada. Então eu queria convidar a vocês, porque como a condição não é só no Brasil, não é mundial, acredito eu, as condições de abrigos e tudo mais, está precisando que se adote. Então, se a gente tem filhos gerados, que nem eu citei o exemplo daquele promotor de justiça, que já tinha 3 filhos casados, por que não a gente optar para adoção também? Né? Pensar nesse caso, adoção tardia, adoção de uma criança com deficiência física, com um problema mental, que isso está se falando muito hoje em dia. E eu também não parei por aqui, não. Eu até falo com a minha assistente social que eu não vou parar por aqui, porque é um desafio lindo. E que nem a Alessandra falou, por isso que eu queria falar no final. Muitos procuram adoção porque não pode ter filhos. Eu sou muito saudável, sim, e procurei a adoção porque é uma opção de vida. E é maravilhoso. Então, esse convite que eu faço a vocês é para ajudar também esses abrigos, que está precisando de muita ajuda. Obrigada. Doutor Elvio quer fazer uma consideração aqui? Eu acabei deixando. Obrigado. Eu acabei deixando de ressaltar, é uma questão muito importante. Por exemplo, hoje uma criança apta a ser adotada no nosso município, e 43 em andamento. A ressaltar também que a importância de ter uma vara exclusiva da infância e juventude hoje no município do Porto de Poços de Caldas. A gente sabe de todo o esforço da secretaria, do próprio juiz, mas é inviável um juiz acumular uma vara criminal e uma vara da infância e juventude. Então, assim, até porque eu entendo a vara da infância e juventude como um trabalho até mais administrativo mesmo, um trabalho preventivo, e é uma sobrecarga grande para o judiciário acumular isso até para os técnicos que trabalham. Então, acho que fica o protesto e o registro para um trabalho conjunto desta casa, da população, a exigir a implantação de uma vara da infância e juventude. E até considerando que recentemente nós tivemos uma implantação de uma vara, aumentou-se uma vara, ela é cível, e acabou acumulando outros assuntos com as outras varas, e a vara da infância e juventude ela continuou com a vara criminal. Então fica o meu protesto aí. Obrigado. Muito bem, eu acho que, pastor Valdir, no seu relatório, que a gente possa produzir um documento, né, para encaminhar ao Tribunal de Justiça, ao Governo do Estado, pleiteando essa vara da infância. Eu queria só justificar, o professor Flávio saiu para dar aula. Você já se inscreveu, Antônio Carlos? Não tem mais alguma intervenção? Então, já vou passar a palavra aqui para o vereador Antônio Carlos e depois para o Joneiras. Antônio Carlos foi mais rápido que eu sei. Presidente, nobres colegas, componentes da mesa, muito interessante, queria congratular-me aqui com o pastor Valdir, vereador Valdir Sementilli. É um tema realmente tocante, né? Eu, ouvindo o que disse a Ana e também os demais que ocuparam a palavra aqui, eu acredito que o município poderia ajudar mais com campanhas, né? Nós temos a Rádio Libertas, o município tem um grande acesso na própria mídia local. Eu que faço parte da mídia, gostaria de me colocar também à disposição para divulgar, para debater o tema também. É um tema que acho que nunca foi muito colocado dessa forma, né, que o pastor Valdir está colocando hoje. Então, são detalhes importantes que eu acho que o município poderia abraçar essa causa. De alguma forma, né, procurar, eu acho que uma proposta interessante, presidente, dessa audiência pública seria, né, no futuro, o município procurar oferecer, né, meios de divulgação, de mais reuniões, mais debates, né, para que as pessoas realmente possam ter conhecimento. No mais, acho que foi uma reunião que está caminhando aí para o seu final, mas apesar de ser rápida, mas consistente e muito proveitosa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, o vereador. Pode. Joneiras, não quis interromper os merecidos aplausos. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhor Elvio, Alessandra, né? Boa noite a todos.
Interessante, ontem nós tivemos uma audiência pública falando sobre ciganos. E até comentou, houve um caso que os ciganos, eles protegem a prole deles, né? Sendo que no nosso meio, levem, levem, façam alguma coisa, mas não são todos, né? Mas então a cultura cigana, eles protegem a prole deles. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: existem casos de crianças serem devolvidas? Nesse caso de serem devolvidas, como é que fica os adotadores? Podem pleitear novas adoções? Não podem? Morre por ali o processo? Quando as crianças que ficam nos abrigos e completam a maioridade não conseguem ser adotadas e não têm vínculos familiares, como eles conseguem ter a vida adulta independente? Existe dado de crianças nesses casos? E, por fim, quantas crianças em Poços foram adotadas no último ano? Se vocês têm mais ou menos a... Muito obrigado. Então, só recapitulando, né? O ano passado, essa semana mesmo, eu fiz um levantamento, né? Que foi pedido pela Coordenadoria da Infância do Tribunal, né? Em 2013, deu entrada no fórum, né? 14 processos de adoção. Até a hora que o pessoal levantou lá e falou assim: nossa, mas só isso, né? Mas é que muitas vezes esse dado aqui não traz a realidade, porque tem muitas crianças que estão, às vezes, em processo de aproximação com famílias. E muitas vezes a família ainda não ingressou com o pedido da adoção, tá? Então, assim, em termos de processo, foram 14 processos no ano passado que foram dadas entradas lá no fórum com respeito à questão da adoção, tá? Então, lembrando assim, que muitas vezes nem todos desses processos envolvem crianças que estão em abrigo, porque também no meio deles tem muitas vezes as adoções unilaterais que a gente fala, quando o companheiro adota o filho, né, da companheira, né? Muitas vezes a criança não tem o nome, né, do pai, então o companheiro vai lá e adota. Então esses processos também trazem essa realidade, né? E nesse caso foram esse número. Então, na questão da devolução, gente, a gente teve, semana passada, uma devolução de uma menina pelo pai biológico. Foi assim: essa criança estava no abrigo, ela voltou para a casa do pai, porque o pai, né, entrou na defensoria, alegou que tinha condições, nós fizemos os atendimentos, né? Então ele muito quis, né? A gente acompanhou o caso, retornou a criança para a casa dele. Chegou lá, era uma outra criança que ele tinha conhecido antes dela ir para o abrigo. E ele, muito resistente aos acompanhamentos que nós fizemos, tanto o pessoal do abrigo como o pessoal do judiciário, chegou num ponto que ele falou que ele ia escolher ficar com a companheira dele, com os filhos, que ele tem com sua companheira, e que a menina não tinha mais lugar dentro da casa dele. 7 anos. Ele chegou na porta do fórum e falou comigo. Eu falei assim: o senhor vai lá na frente do juiz e vai assumir que o senhor está fazendo isso, que o senhor está fazendo essa entrega. E ele subiu, falou com o juiz, assim, sei por partes, que eu não estava presente na audiência, mas o juiz questionou ele, falou: então o senhor está abrindo mão da sua filha pela sua companheira, é isso que eu estou entendendo? Ele falou: é. E aí você fala assim: mas como que um pai faz isso? E aí como é que você faz também, que você deixa a criança lá sofrendo? E fala: não, o senhor é obrigado, é sua filha, você tem que ficar. Então, gente, se isso virar moda, então eu tenho um filho, não estou dando conta mais, né? Porque a gente tem muito disso lá no fora, a gente escuta muito, né? Os pais virem lá, principalmente adolescente: não dou conta mais, eu vou entregar. E muitas vezes o filho adotivo, se a pessoa não sabe realmente, né? Não tem essa segurança, não sabe o que está fazendo, então assim, então se aceita que o filho biológico então entregue, porque não é meu, né? Ele não veio de mim. Mas, gente, até pais que veio dele está fazendo isso.
Então, assim, em 8 anos que eu estou aqui, né, em Poços de Caldas, trabalhando no judiciário, a gente, assim, que eu vi aqui, foi, assim, um caso de ter ido com guarda, não ter formalizado a adoção, porque existe o estágio de convivência, gente. Existe um período que o juiz determina para ser feita a aproximação de um casal com uma criança. E muitas vezes, nesse período, pode acontecer de não dar certo, tá? É muito difícil. Se o casal está bem preparado, se a criança foi preparada, dificilmente vai dar errado. Mas existe esse período em que vai com uma guarda primeiro provisória, tá? Para depois formalizar. Depois de formalizada, a adoção ela não tem volta, né? Ela é filho legítimo para todos os efeitos de direito, né? Então, por isso que existe esse período, principalmente na questão da adoção tardia, que é muito importante de ser acompanhado, né? Principalmente também pelas equipes do ABRIC, que eu acho que são as pessoas que ficam mais próximas da criança, né? E a gente procura trabalhar junto, né, para que não haja essa questão da devolução. Ok. Mais algum vereador? Eu queria só fazer uma consideração. Mas vamos, palavra do doutor Elpo. Nesse assunto ainda, né? A colocar a questão da maioridade, que ele perguntou também, depois que atinge a maioridade. A nossa política hoje, ela traz a possibilidade de uma casa, subiu o nome aqui, é a República para Jovens. Então, não temos no município, mas eu não tenho conhecimento, mas tem essa possibilidade. Então, atingindo a maioridade, não indo para adoção, tem essa possibilidade de uma República para Jovens. E colocar também que no período de convivência, que a criança fica com o adotante, o que tem acontecido também são as licenças maternidades. As mães adotantes que trabalham passam a ter direito à licença maternidade. Um processo recente, sem ir para adoção, teve deferimento da licença maternidade. É assim que sai a guarda, né? Já pode ser deferido, né? Os 4 meses. Pois não, Jonei. O que ela acabou de falar aí do pai devolvendo a criança, isso é muito comum, não deixa de ser comum, nas instituições de longa permanência, onde que os idosos, às vezes, não têm um vínculo com os filhos, e chega lá na frente, eles estão dentro da instituição, eles querem o apoio, o carinho dos filhos, e não tem. Então, aonde que eles ficam revoltados, começam a chorar e fazer uma reflexão da vida, o que eles erraram, que é triste. Então, vamos pensar bem, vamos ver certinho, porque as crianças, os filhos merecem todo o apoio do pai para chegar lá na frente, não ter um não e colocá-los em instituições, né? Vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, queria cumprimentar aqui o doutor Elvio, a Alessandra, também a participação aqui do Oswaldo, da Ana Paula e do Renato. Eu queria só, primeiramente, cumprimentar o pastor Valdir. O pastor tem sempre trazido uns temas que, às vezes, quer dizer, a gente nunca parou para pensar, né? Sabe que existe. Ele trouxe aí uma audiência a respeito do autismo, né? Que foi de uma riqueza muito grande, porque a gente entrou e sabe que existe um mundo aí e a gente tinha um desconhecimento muito grande. E agora o senhor novamente traz um tema tão importante, né? E que a gente tem a oportunidade, pelo menos, de conhecer melhor, né? Eu tenho uma irmã que mora na Inglaterra, e ela veio passar voltou, ficou uns 4 anos morando no norte de Minas, e eu não sei, talvez lá foi mais rápido para ela, né? Ela amanheceu com uma criança, um recém-nascido, na porta de casa, né? E ela conseguiu, recolheu, foi pegando, né, um amor mesmo, já tinha 2 filhos, né, um menino, uma menina, e adotou, né? Hoje a menina está morando em Londres, tudo, e foi uma experiência. E depois a gente convivendo, né, com a criança aqui, e quem que não gosta de uma criança? O vereador Licão comentava aqui como é que um pai pode, né, ter a coragem de fazer isso, né? A gente
acredito em tudo, porque um pai é capaz até de molestar um filho, quer dizer, devolver. É um mal, né? Entre a molestação, um mal menor, né? Então eu queria primeiro só cumprimentar o senhor por essa iniciativa. A outra questão é quando o Renato falava aqui, né? E por 2 vezes ele falou precisava da ajuda dessa casa. Eu fiquei aqui imaginando o que nós poderíamos estar fazendo, no que cabe ao Poder Legislativo, né? Abrir portas nesse sentido, porque me parece que tudo isso é regulamentado, né, por leis, então a gente não teria como criar nada a nível municipal que pudesse ajudar isso, a não ser o que o vereador Antônio Carlos colocou, né? Eu não sei se seria através da Secretaria de Promoção Social, que a gente pudesse fazer uma campanha um pouco mais institucional na cidade, regularmente, aí, como ele mesmo disse, através dos meios de comunicação. Então, se tiver uma outra maneira, Renato, depois a gente gostaria de saber como, naquilo que cabe mesmo na Câmara Municipal, que seria a legislar nessa matéria, que eu acho que a gente fica um pouco sem espaço para fazer isso, né? Porque são leis regulamentadas a nível de Brasil. Então, no mais, eu até quando a Ana terminou de falar aqui, eu falei assim, mas você só assanhou aqui, eu queria escutar um pouquinho da sua adoção, né? Então, acho que é muito importante o testemunho, porque o testemunho de quem está experimentando, né, ou experimentou uma situação, é que pode falar com muita convicção, né? Então, as pessoas que já adotaram, que vai conseguir, nos momentos que tem para falar para aqueles que estão aspirando a isso, um sentimento assim de convicção, né, de quebrar as barreiras, de quebrar aquilo que possa estar impedindo. No mais, eu fiquei assim extremamente contente com a produção que nós tivemos aqui na nossa audiência. Obrigado, vereador Rogério. Antes de passar a palavra para a doutora Regina, o Renato pediu para fazer uma pequena intervenção. Acho que eu abri a exceção para Ana Paula e tem que fazer. Só complementando uma das perguntas anteriores em relação a como que é feito impostos, né, quando as crianças estão crescendo no abrigo e vão completar a maioridade. O Poder Judiciário hoje nos exige que todos nós, né, independente de ser impostos, tenhamos um plano individual de atendimento, a gente fala de PIA. E tudo que é feito em relação às intervenções com essas crianças, com esses adolescentes, tem que ser constado lá e prestado conta ao Judiciário. Então, hoje, em Poços de Caldas, assim como, né, em diversos lugares do país, a partir dos 16 anos que nós percebemos que realmente não há uma possibilidade de retorno para a família, nós começamos a trabalhar a autonomia desse adolescente, né, preparando ele para a emancipação futura. Então, como que é feito isso? Inclusão no mercado de trabalho, formação profissional, né, responsabilização de seus atos e independência. Né? Então, a gente promove a autonomia, eles vão sendo independentes, né? Porque independência e autonomia são diferentes. A autonomia você promove, independência ele toma. E quando ele começa, né, a questionar algumas questões, né, algumas regras do abrigo, nós começamos a caminhar para a independência. É um momento de conflito, muitas vezes, mas é um momento importante e proposital a ser feito para que ele assuma e tome a decisão. Não, eu vou morar sozinho, né? E aí a gente vai promover o arranjo possível. Em Poços de Caldas nós fazemos o quê? Como eu, né, disse para os senhores que estou há 4 anos trabalhando com os adolescentes, nós vamos arrumar a república, nós vamos arrumar uma pensão onde ele vai pagar com o dinheiro que ele trabalha. Teve situações que eles casam, né, chegando próximo aos 8 anos, eles casam, mas tão novo é o que é possível para eles. Né? E complementando um pouquinho, senhor presidente, se eu puder, acho que o que os senhores, né, podem fazer, é isso mesmo, né, apoiar os grupos de apoio à adoção, promover intervenções, acho que junto à mídia, né, o vereador Antônio Carlos pode nos ajudar muito, né, levando a gente lá para debater, incomodar as pessoas, chamar atenção para isso. Né. A OAB pode ser provocada a fazer muitas coisas, inclusive, né, eu sou defensor de uma ideia que, de repente, alguns podem me questionar. Eu acredito hoje que a história só vai ser mudada nos abrigos se nós tivermos também, junto à equipe técnica, um advogado em cada serviço de acolhimento.
ser polêmico, mas, né, a OAB tem uma grande, né, missão aí, né, se ela conseguir de repente comprar essa ideia, porque você tem um advogado lá, ele vai começar a incomodar, e é a partir do incômodo que realmente a gente promove mudança. Muito obrigado, Renata. A palavra a vereadora Regina Scioff. Senhor presidente, caros colegas vereadores, doutor Elvio, Alessandra, todos presentes, vereadora, primeiramente, eu não poderia também deixar de cumprimentar o pastor Valdir por trazer esse tema à discussão, ao debate nessa Casa de Leis, né, na Câmara Municipal. É fundamental nós estarmos realmente, de alguma maneira, de alguma forma, participando do processo. Eu acho que já tendo uma audiência pública, nós já estamos participando de uma certa maneira nesse processo tão importante, né, de mudança de cultura e paradigma em relação à adoção. A minha pergunta é o seguinte, a família acolhedora, como é que ela realmente funciona? Eu tive uma experiência vivendo com uma mãe, uma família acolhedora de uma criança, o ano passado, que ficou com essa família acolhedora, e eu fazia o atendimento dessa criança na Fundação Gota de Leite. Levava lá para fazer a puericultura e o acompanhamento. E essa família, ela realmente absorveu, ela acolheu de uma tal maneira essa criança, e criou-se um vínculo afetivo muito grande do bebê, da criança com a família, né? E vice-versa. Porque a criança, mesmo sendo um bebezinho, ela já sente o carinho, o amor, e ali já começa toda a sua formação, até comportamental, vamos dizer assim, né? A sua formação psicológica, cognitiva e tudo mais. E depois, essa criança foi tirada da família, não sei por que razões, e a família tentou a adoção dessa criança. Ela tentou adotar a criança porque realmente foi um choque quando foi retirada, e essa criança foi retirada da seguinte maneira, segundo as informações que a mãe foi chorando um dia lá na fundação, né, falando que não iria levar mais a criança lá. Foi tirada, foram lá e a mãe nem estava presente, a senhora da família acolhedora, e levaram a criança embora, para, especificamente, ali para a Clínica da Alegria, né? E aí criou-se uma lacuna muito grande nessa família, que tinha um amor enorme, que podia criar essa criança com carinho, com amor, com dedicação, levava todo mês o bebê para pesar, medir, vacinação, enfim, tudo, né? Então fica essa minha pergunta, como é que funciona essa situação da família acolhedora, e por que a família acolhedora, não sei se a Alessandra vai poder responder, doutor Elvio, não pode depois pleitear a adoção dessa criança, né? Visto que criou-se um vínculo importante. E também o outro questionamento é em relação se só casais, por exemplo, uma pessoa sozinha quiser fazer adoção, uma senhora ou até um senhor, uma pessoa sozinha, que não seja um casal, também possa estar adotando, que isso poderia estar até diminuindo, né, essa questão da fila, que eu conheço uma senhora que ela quis adotar, inclusive totalmente aberta à adoção de negros, de crianças maiores, e ela não teve condição, né, juridicamente falando, né, não foi possível. Então, do mais, seriam essas duas perguntas, e agradecer aí, pastor, né, por ter trago aqui para essa casa essa discussão, e a gente espera que a gente possa aí avançar em algum procedimento, e também muito boa lembrança aqui do doutor Elvio em relação à vara da infância e da adolescência. Eu acho que é uma lacuna muito grande que nós temos aqui em Poços de Caldas, e aí, através da Câmara, da Presidência, e como já falou o nosso presidente, estarmos fazendo um encaminhamento, solicitando urgência nesse sentido. E, demais, parabéns e muito obrigada. Alessandra, você quer responder já? Pode responder, então. Então, com relação à questão do programa Família Acolhedora, as crianças, né, inicialmente, que são encaminhadas para o programa, são crianças que têm possibilidade de retorno para a família de origem. A família acolhedora é justamente para trabalhar a família de origem da criança, para que essa criança possa retornar para a família dela. Então, o programa Família Acolhedora não é indicado para casais que pretendem a adoção de crianças. São casais que são preparados
pela equipe do programa, são devidamente orientados de que é a família acolhedora, que essa criança, uma hora, ela vai voltar para a família de origem. Então, quando a pessoa chega no programa e fala assim, ah, não, eu quero ser família acolhedora porque eu quero adotar a criança. Não. Então, essa família não serve para ser família acolhedora, porque o objetivo da família acolhedora é justamente o retorno da criança para a família de origem. É claro, gente, que muitas vezes a criança está lá dentro e chega um momento que vai se trabalhando com essa família e chega-se à conclusão que essa criança realmente não vai voltar. Ela não vai voltar para essa família de origem. Então, essa criança é encaminhada para os casais que estão devidamente habilitados lá na fila, lá no cadastro, como vários casos que eu já acompanhei, tá? No caso específico que a doutora Regina colocou, eu atendi, assim, não acompanhei todo o processo da questão dessa criança. Eu peguei o caso depois, aonde já tinha acontecido a retirada, a gente esteve com esse casal, né? E muito interessante da fala do casal, gente, não estou aqui questionando a questão da preparação, não é disso, mas a primeira fala do casal falou assim, mas a gente sempre falou que a gente queria adotar. Eu falei, mas então não era um casal que seria indicado para o programa. Então eles teriam que ser orientados a se habilitar então na fila. Talvez se eles estivessem habilitados, já teria até adotado uma criança, se fosse pensar assim, né? Então assim, e o juiz, gente, eles entraram sim com a adoção, pedido de adoção dessa criança, e o juiz entendeu que não, que a criança devia ir para o primeiro casal da fila. Não sei, gente, tem coisas aí, claro, né? Porque tem a questão da convivência, né? Mas foi entendimento do juiz que essa criança deveria ir para o casal habilitado, até porque o casal na época ele não estava habilitado para questões da adoção, ele estava como casal do programa Família Acolhedora, que não é para esse fim, né? Eu fui muito contra essa retirada, achei que foi uma retirada muito brusca mesmo, não deveria ser feito assim. Hoje esse casal está habilitado, eu fiz a habilitação deles recentemente, né, e tudo mais, eles estão na fila, aguardando então para uma adoção. E essa criança foi encaminhada, já está com o casal numa família substituta, eles já entraram com a adoção, já terminou a destituição do poder familiar, né? Mas o entendimento do juiz foi que essa família, por não estar habilitada e porque a finalidade do programa não é a adoção, ele encaminhou a criança para a família substituta do cadastro. Doutor Elvio, quer fazer alguma consideração a respeito da questão? Dessa questão, só a consideração. Então, nós temos o acolhimento familiar e o acolhimento institucional. A família acolhedora é uma forma de acolhimento. E eu acho que foi brilhante as colocações nesse sentido. E só complementando a outra pergunta, doutora Regina, quanto se a pessoa solteira ou se não for casal pode adotar. Pode adotar, até o pastor Valdir falou logo no começo, a diferença dos 16 anos, né, do adotante para o adotado, mas qualquer pessoa pode passar pela habilitação e sim, pode adotar. Hoje temos até a adoção homoafetiva, muito debatida nos tribunais, o juiz deferindo também, então é possível sim. Vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, quero parabenizar também o pastor Valdir por essa iniciativa que foi aceita por nós vereadores, porque sabemos da importância da adoção. Eu que tenho uma filha e um filho de adoção, um dos dias mais felizes da minha vida foi quando, um dia de manhã, eu acordei e os dois vieram me abraçar e falaram, a partir de hoje nós vamos chamar o senhor de pai. Aquilo para mim foi uma das coisas mais bonitas que eu tive na minha vida. E hoje crio 2 netos da minha filha, também que eu chego lá, eu posso sair 10 vezes, chegar, eles benção, avô, posso sair toda hora. Isso para mim não tem preço que pague. É claro que a gente tem, como a senhora falou, o doutor falou, tem os percalços na vida de quem adota. Eu procurei ser neutro, procurei orientar, procurei ajudar em todos os momentos que eles precisaram de mim. E hoje a gente vê que realmente a gente, quando adota uma criança, a gente faz um bem muito grande para eles. O que eu pude fazer
para eles, eu fiz e faço até hoje. E eu já venho de uma família que adota criança. Minha irmã adotou uma menina, meu irmão adotou um menino, meu outro irmão adotou um menino, agora há pouco tempo também deixaram na casa dela uma menina. E ela, inclusive, já está mais no estado de São Paulo, que eles moram no Marco Divisório. Eles estão fazendo, já passar a menina para o nome deles lá no, acho que, Pagos da Prata. E é uma felicidade. Quando eu vou na casa deles, eu vejo aquelas crianças lá brincando para lá e para cá, eu lembro nos meus 2 filhos que eu adotei. Então, eu acho que nós, vereadores, não sei como o Antônio Carlos, como falou, pessoal, a gente não sabe como pode fazer para poder ajudar vocês. Gostaria muito que nós tivéssemos muitos poderes para poder ajudar vocês, porque sabemos do trabalho que é feito através das casas, né? E eu que moro no bairro também distância, um bairro muito populoso, tem muitas crianças, a gente vê muitas crianças sendo maltratadas pelos pais, pelas mães, a gente não acredita no que vê. E depois dessa, a senhora falou que o pai devolveu uma criança, né, para o juiz, é uma coisa absurda. E fora que a gente assiste nesses programas de televisão em que a mãe mata um filho para poder ficar com com o companheiro que não aceita a criança, acho um absurdo. Então, parabenizar todos vocês que trabalham com isso aí. Parabéns. Muito obrigado, Joaquim Alves. Mais algum vereador? Oi? Pastor Valdir, quero usar a palavra. Senhor presidente, né, eu iniciei também falando, mas eu só gostaria de fazer uma pergunta, além de agradecer a presença de vocês aqui. Eu acho que o debate foi muito rico, é um primeiro passo, eu acho que tem muitos passos que a gente pode ainda caminhar. Uma das coisas que eu achei importantíssimo, esse grupo de apoio reunindo, eu gostaria até de um dia estar participando para mim ver como que é e como que eu posso ajudá-lo também, né, nesse grupo, porque eu acho que é importante, né, as pessoas serem preparadas, de estar, como a Ana falou, das pessoas estarem lendo, como lidar, como realmente estar preparando. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é, por exemplo, uma pessoa é brasileira, mas ela mora no exterior. O sistema de adoção dela, ela acaba entrando no processo de internacional, ou ela, como sendo brasileira ainda, ela pode entrar no processo nacional? O processo é internacional, só que o brasileiro que está fora, ele tem prioridade. Então, se temos 2 casais, um é brasileiro, ele tem prioridade para adotar a criança. Só fazendo uma colocação, gente, quero lembrar que, né, o promotor entrou com uma infração administrativa por abandono contra esse pai e também com pedido de pensão, para que ele pague pensão para essa criança que vai ficar lá no abrigo, que é filha dele. Tá? Vocês querem fazer considerações finais? Ou... Torel? Parabenizar mais uma vez e que outras discussões tão profícuas tenha nessa casa. Obrigado. Bom, gente, eu queria agradecer aqui a presença de todos, particularmente dos vereadores que ainda estão conosco, o Rogério, o Luiz Carlos, o Marcos Sansão, Joaquim Alves, o Jonei José Maria, Maria José, Antônio Carlos, a doutora Regina, o pastor Valdir, que tomou a iniciativa desse encontro, e dizer que também considerei essa audiência extremamente rica. Nós tivemos aqui depoimentos muito bons, né? Nós tivemos o depoimento do Oswaldo, aí marcado por uma experiência e uma dedicação muito grande ao trabalho que ele realiza, né? Pudemos acompanhar aqui toda a disposição pessoal e a emoção da Ana Paula para tratar do tema, porque não é um tema, como disse o Dr. Elvio, que se consiga separar tecnicamente do coração, né? A racionalidade frequentemente perde. Confesso que em alguns momentos eu até me senti um pouco tocado aqui pelos depoimentos. Queria também falar da competência demonstrada aqui pelo Renato, não apenas no trabalho prático, mas no conhecimento. Acho até que o Renato deu aqui uma indicação importante. Enquanto poder legislativo, nós podemos discutir o que fazer, mas enquanto enquanto indivíduos, enquanto cidadãos e cidadãs, eu acho que nós poderíamos até
começar a avaliar a possibilidade mesmo de apoiar os grupos de apoio à adoção. Acho que isso pode ser uma iniciativa bastante consistente da nossa parte. Queria também fazer referência aqui às preciosas intervenções da Alessandra, também com bastante conhecimento, com muita capacidade didática mesmo na forma como se apresentou, e também a lucidez do Dr. Elvio, que encontrou um momento na sua fala para chamar a nossa atenção para algumas tendências simplistas de solução de problemas extremamente complexos que nós temos na nossa sociedade. Quando ele chama atenção para essa onda conservadora e até reacionária que busca reduzir a maioridade penal, isso nos leva a refletir sobre a necessidade de enfrentarmos um processo que é muito mais resultante de uma visão equivocada, estereotipada, que parte de um princípio anômalo, né, no sentido de que as questões que se referem aos nossos jovens, estatisticamente, são muito pequenas e que não merecem essa onda conservadora. Temos que deter esse processo agora, porque senão nós viveremos um tempo em que essa maioridade vai ser reduzida para 14, para 12, para 10, para 8, enfim, em algum momento essas crianças já estarão condenadas na barriga da mãe pelo preconceito e pela insegurança ou pelas pessoas que imaginam que a sociedade só foi feita para elas, para alguns poucos privilegiados. Muito boa noite a todos, está encerrada a nossa audiência.